Mais uma vez, Shalom. Vamos ver se agora vai dar certo, né? Vamos ver se agora eu consigo. Vamos ver se agora essa transmissão melhorou. Espero que sim. Agora estamos aí no horário ponto, né? Vamos ver se não vai dar nenhum problema, mas o Eterno coloca as suas mãos para que não venha dar nenhum problema e nós conseguimos é, fazer essa live tranquilamente. Agora vai dar certo. Graças ao Senhor Yeshua HaMashiach. Beleza. Para o Hashem, vou fazer o teste do áudio. Shalom. Opa, aqui deu certo. Tive que reiniciar e agora deu certo aqui. Sejam todos bem-vindos à nossa live, o qual vamos tecer aqui para Shá essa semana, tendo como base Êxodo capítulo 6, versículo 3. Né? Observe, a Torá é muito profunda. Os nossos sábios já dizem que para cada versículo da Torá há 70 interpretações. Imagina, né? Para cada versículo. Então, é um oceano. Então, o que nós vamos fazer aqui é só mais uma gotinha, né? Mas vamos tocar aqui num assunto muito importante, né? E vamos trabalhar um pouco na questão do nome de Hashem e também nas pragas, no juízo que o Eterno mandou no Egito por causa da dureza do coração de Faraó. Os irmãos estejam à vontade aí para curtir ou para compartilhar ou para tecer os seus comentários aí na live. Lembrando que talvez alguns irmãos fazem o comentário, podem fazer o comentário e eu talvez não vou conseguir enxergar. Às vezes algumas mensagens na hora que eu estou aqui falando, eu não consigo visualizar. Foi o que aconteceu numa experiência que eu fiz no último vídeo. No último vídeo, alguém teceu os comentários, fez uma pergunta, mas eu não vi a sua pergunta na hora que eu estava ao vivo. Depois que a live terminou, eu respondi ele lá no vídeo. Mas vamos lá. Eu sei que hoje é aquele dia, né? Talvez muitas pessoas saíram, foram para casa das suas famílias, mas não tem problema. Qualquer coisa, de qualquer maneira, o vídeo vai ficar aqui gravado aqui. Deixa eu fechar a porta aqui, porque vai começar a barulheira. Mas como a gente estamos falando, o vídeo vai ficar aqui gravado. E aquele que quiser ouvir, aquele que quiser estudar, aquele que quiser estar acompanhando, depois você tem esta oportunidade de estar aprendendo junto conosco. Para o Hashem por isto. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhando. Peço.
Compartilho aqui em outro lugar. Lugar que eu não consigo, que é o outro lugar aqui. O Eterno é bom. Então, queridos, vamos começar. Já são 1h06. Bom, nós estamos aí no capítulo número 6, o capítulo número 6 do livro de Shemot, em que nós temos aqui algo que causou bastante controvérsias, né, no mundo, tanto no mundo acadêmico, no mundo filosófico, e também nas interpretações, nas várias interpretações de linhas no campo do judaísmo, né? Por exemplo, como o campo cabalístico, o judaísmo, no campo racionalista, no judaísmo, e no campo rabínico. Então, nós temos aí algumas linhas de pensamentos que se divergiram, e também temos também na filosofia. Numa filosofia antiga, tendo como Filo, né, de Alexandria, como pioneiro dessa filosofia, ou dessa teologia filosófica antiga. Quando eu falo antiga, porque eu estou dizendo antes da era de Yeshua, né, antes da era de Cristo, essa filosofia a respeito do ser divino, dentro de uma teologia filosófica, já era discutido. E quando eu digo também, quando eu toco no assunto a respeito da teologia, né? Vamos pegar assim, teologia judaica, não tem problema. Teologia hoje ela não é monopólio mais do cristão. Nós temos aí as suas divergências também, como o pensamento do racionalismo e assim por diante. Mas nós temos aqui muita controvérsia, não porque a controvérsia, ou seja, as linhas surgiram por surgir, mas é um resultado da dificuldade que temos de resolver este problema sobre o nome do Eterno. Até hoje nós temos esse problema e esse problema se agravou. O problema fez se agravar ainda mais por causa dos pseudos teólogos, os pseudos judaizantes. Quando eu falo pseudo-judaizante, é linha de linha, ou seja, pessoas que se apoderam dos conceitos judaicos e começam a fazer uma maior confusão na mentalidade das pessoas, inventando nome, e a questão ficou tão séria para a questão no tocante ao nome de Hashem, que ficou tão... o assunto se aprofundou de uma forma tão negativa, né? Não positiva, mas tão negativa, que passaram a inventarem nomes para Hashem. Passaram a inventar conceitos que você não consegue achar apoio dentro de um contexto exegético, de um contexto textual das escrituras, e muito menos um contexto histórico dentro das escrituras. Ou seja, existem conceitos que dão ao nome de Hashem, que é uma invencionice da mais
da mais assim esquisita que você puder pensar. Sinceramente, eu estou falando literalmente de invencionice. Você não acha esses nomes, esses ensinos em nenhum campo acadêmico, nenhum fato arqueológico que tenha uma lógica, nada. Você realmente é invencionismo, que não tem nem base dentro do texto, assim, das escrituras, assim, a pessoa não consegue nem explicar racionalmente aquilo ali, porque é um invencionismo. Embora que o tema em si já é controverso. O tema em si, ele já causa muitas linhas de interpretação, mas que buscam base de raciocínio dentro das escrituras. Ou seja, o tema em si, ele já é prolífico, ele já é meio que embaçado, entende? Assim, ele não se resolve, né? Então, primeiramente, o Eterno, ele se apresenta, né, a Moshe, diz: eu apareci a Abraham, a Yitzhak e a Jacob como o Deus Todo-Poderoso, e na realidade, no hebraico, como El Shaddai, que não se traduz como Deus Todo-Poderoso, tá? Aqui é uma tradução, mas se vocês conhecem o original, você sabe que isso não está no original, como El Shaddai. El Shaddai, o sustentador da vida, El Shaddai, ou seja, tem uma ligação, né, uma símile, uma ligação com os seios, tá, que amamentam e dá vida, que é El Shaddai, ou seja, o Eterno está dizendo que ele se manifestou aos seus ancestrais, ou seja, os ancestrais de Moshe, como El Shaddai, tá? Como El Shaddai, e pelo meu nome, mas pelo meu nome, tetagrama, eu coloquei o tetagrama porque nas traduções não coloca tetagrama. Não lhe fui perfeitamente. No hebraico, essa palavra perfeitamente não existe. Isso também vem da tradução. Já vou explicar como é que acontece isso. Aqui está um ponto da tradução. Por exemplo, isso aqui já é uma interpretação do tradutor, tá? Isso aqui já é isso é tradução. O original não está isso aqui. Eu não fui perfeitamente conhecido a ele, tá? Ou seja, isso não está no texto, tá? Agora, o tradutor traduziu assim porque ele subentendeu, ele deu uma interpretação, ele está dando uma interpretação aqui para que você entenda o significado. Então ele deu tipo uma interpretação teológica para que você entenda que na verdade ele manifestou o seu nome, ele se manifestou através do seu nome, que aqui é o tetagrama, mas não perfeitamente, parcialmente. Então aqui o tradutor ele dá a interpretação dele aqui, mas na verdade no hebraico o Eterno deixa claro que o seu nome, ou seja, através do seu nome, que é o tetagrama, eu não me fiz conhecer. É isso que está no texto. Eu não me fiz conhecer pelo meu nome, mas me manifestei, é isso que o Eterno está dizendo, como El Shaddai, que também não tem nada a ver com Todo-Poderoso, é a coisa da tradução, né? Ou seja, eu me manifestei como El Shaddai, mas pelo meu nome,
o tetagrama, não lhe fui perfeitamente, que não está no texto, não está no texto hebraico, né? Pois no texto no hebraico está pelo meu nome, eu não lhe fiz conhecido. É como se ele estivesse dizendo para Moshe, ó, é o seguinte, Moshe, o meu nome para os seus ancestrais, o meu nome para os seus ancestrais estava aqui oculto. E eu estou revelando agora para você. Entende? Esse texto aqui, esse versículo aqui, ele dá, traz assim, até mesmo eruditos, né, eruditos de faculdades, né, claro, estou falando em Jerusalém, diz que isso aqui só o estudo baseado nesse tema aqui, o nome de Hashem, merecia uma disciplina, tá, em uma faculdade. Ou seja, é uma matéria, ou seja, é um tema, eu acredito que deveria ter 6 meses, assim, para dar uma atenção melhor. Deveria ser uma disciplina, né? Por quê? Porque o assunto é muito vasto. Aí tem pessoas achando que vão aprender isto de uma hora para outra, tendo poucas ferramentas de estudo, e assim por diante. E, e assim nós vamos fazendo um maior marabalismo, uma maior confusão, porque temos pouco conhecimento científico técnico do assunto. Bom, nós temos algumas interpretações, então, trabalhando com as interpretações, nós temos aqui a interpretação do Rabi Abraham Abner Ezra, tá? Ele faz menção de um caraíta, de um erudito caraíta, chamado Yeshua. Claro, isso não é o Yeshua da Brit Hadashah, é um caraíta, um rabino, chamado Yeshua, que sugere que os meios versos que diz o nome do tetagrama era desconhecido antes de Moisés, ele explica que foi o próprio Moisés que escreveu o nome nas histórias de Gênesis, mas na verdade é um anacronismo. Não surpreendentemente, essa sugestão fora da caixa teve pouco cachê entre os comentaristas rabínicos, ou seja, não teve muita aceitação no meio dos rabinos, não teve muita atenção, porque é fora de lógica, tá? É fora de lógica, ou seja, ele sugere que, anacronicamente, isso aqui foi colocado, esses nomes foram colocados fora do tempo. Era como quase que se fosse uma inferência, né? Que Moshe foi lá e ele mesmo colocou o nome, por exemplo, Abraão, por exemplo, se o relato é literal, Abraão clamou o Eterno, mas ele não clamou o tetagrama. Quem colocou o tetagrama lá na boca de Moshe foi de Abraão, foi Moshe, tá? Foi Moshe que fez isto. Entende? Por quê? Porque no campo acadêmico, ou seja, quando você faz, não precisa nem de campo acadêmico, quando você faz você estuda isso aqui de uma forma crítica, você vai perceber que a manifestação que Hashem teve com os patriarcas não bate muito com isso, com essa afirmação. Por quê? Porque Avraham, Isaac e Yaakov, né? E não só eles também, as mulheres também, as matriarcas, fizeram menção do nome, do tetagrama, elas fizeram. Aí vem o Eterno e diz que não, ele não se fez conhecido através do tetagrama a eles. E não só eles, até Eva, né? Ela, quando teve o seu filho, Caim, né? Ela atribuiu isso a Hashem, ao tetagrama, né? Então, o tetagrama era conhecido, segundo o testemunho da Torá, da Brit Hadashah, da Bereshit,
que o tetragrama do Eterno era conhecido. Então agora vem o Eterno e diz que não era, conforme você está vendo aqui. Eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, tetragrama, não lhe fui perfeitamente conhecido. Agora, nós temos outro comentário. Então nós vimos aqui um comentário do rabino Abraham Abni Ezra. Agora nós temos aqui um comentário também. Nós temos um comentário aqui, tanto continuando de Abni Ezra e como de Rashban, e vão dizer assim: o Deus, tentando explicar o texto, o Deus, deixa eu ver aqui se eu consigo arrastar mais para cá. Aí, agora sim, ver se eu consigo aumentar aqui. O Deus revelou os dois nomes aos ancestrais, eles explicando. Ezra também refere-se a muitos diferentes respostas do Rabi Saad Gaon, ou seja, Ezra também faz menção do rabino Saad Gaon. Saadia afirma que o versículo deve ser lido com um implícito apenas. De acordo com a interpretação, Deus está dizendo que Deus usou o nome El Shaddai e o tetragrama, ele interpretando, ao interagir com os patriarcas, mas usará apenas o tetragrama com Moshe. Então, a proposta de interpretação dele aqui é o seguinte, né? A qual chama de desculpa. Ele diz que, na verdade, o que o Eterno queria dizer para Moshe é o seguinte: ora, Moshe, eu manifestei tanto por intermédio ao tetragrama, pelo meu nome, tetragrama, né, que vocês estão vendo aqui, como por El Shaddai. Mas com você será diferente. Com você, a você eu me manifestarei apenas com o meu nome. Rashban, que não é Ramban, tá, gente? O filósofo Ramban, não é ele, é outro rabino que viveu aí no meado de 1085 a 158, com Joséfo Berrochot, no século XII, também acreditam que Deus está dizendo a Moisés que Deus revelou os dois nomes aos patriarcas, mas eles leem o versículo de uma maneira muito diferente. Eles sugerem pontuar novamente o versículo, colocando vírgula após o tetragrama. O versículo, então, seria lido assim. Seria lido assim, segundo a interpretação deles. Elohim falou a Moshe e disse-lhe: eu sou... Tetragrama, tá aqui o tetragrama, né? Aqui, agora, qual é o fonema? A fonética desse nome, qual é o nome dele, né? Aqui estamos apresentando como tetragrama, tá? Mas qual é o nome? Aí diz aqui, capítulo 6, versículo 3. Eu apareci a Isaac, Abraham, a Isaac e Jacob, como El Shaddai. E pelo meu nome, quer dizer, pelo tetragrama, e pelo meu nome, tetragrama, vírgula, mas não me dei a conhecer a eles. Não houve nenhuma revelação provinda do tetragrama. Nenhuma revelação, nenhuma explicação e nem nada provinda. É assim que eles colocam. De acordo com essa leitura, Deus diz a Moisés que Deus apareceu aos patriarcas como El Shaddai, como tetragrama, e isso resolve a contradição, mas como o leitor deve entender a cláusula final, Rashban e Berrochot sugere que isso significa que, embora tenha revelado o nome de Deus, Deus nunca cumpriu as promessas, ou seja, eles nunca, assim, as promessas
essa revelação que o Eterno se manifestou pelo tetragrama, eles nunca teve uma experiência como se Deus, meus queridos, os nomes, como se Deus revela os seus atributos pelos nomes. É como se os nomes revelam os atributos divinos. A ação divina pelo seu atributo. Então, por exemplo, nós temos um argumento de, agora, Rambam, o exegeta Rambam, né? Moisés Rambam, que diz que o tetragrama é o único nome que o Eterno não se manifestou com seus atributos. Ou seja, não existe nenhum atributo no tetragrama. É como se fosse paralisado. É como o Eterno, o tetragrama é um atributo que revela Hashem de uma forma intacto. Não tem personalidade e não tem ação nenhuma. Essa é uma teologia estranha, um pouco estranha, de Rambam. Muitos racionalistas gostam de usar essa teologia de Rambam, essa visão filosófica de Rambam, mas essa visão filosófica de Rambam, ele tem origem no cristianismo. E eu vejo muito judeus, pessoas racionalistas, que dizem que são racionalistas, e os racionalistas têm por missão desmistificar, essa é a missão dele, desmistificar qualquer ação mística e sobrenatural dentro da Torá, porque eles são racionalistas, então tudo eles querem trazer uma explicação lógica, só que essa ideia de Rambam é comprada do cristianismo. Por exemplo, apesar de Maimônides, na escola de racionalismo judaico, do qual ele é o principal expoente, essa visão de uma existência necessária, perfeita, imutável e provida de qualquer característica associada à personalidade. Essa é a ideia dele. Então, ou seja, que Hashem, esse nome, está desprovida de qualquer personalidade. É imutável, é intacto, né? Conhecido como ser, que vem do verbo ser, era muito mais adêmico ou edêmica ao cristianismo. Bom, o que significa isso, né? É como uma síndrome, tá, meus amados? Edêmico é como se fosse uma síndrome, uma doença, vamos colocar assim, uma doença intelectual que ele comprou do cristianismo, e alguns pensam que não, mas isso é sim uma influência do cristianismo. Até mesmo um rabino, um grande erudito, foi que proferiu essas palavras, que dizia, esse erudito é Etienne Gilson. Todas as evidências indicam que um intruso estrangeiro na tradição rabínica, ou seja, e essa ideia de Rambam veio de um cristianismo, principalmente no seu cristianismo. Na época dele, nascendo o racionalismo começou a vir fortemente, o iluminismo, vocês sabem disso, e Rashbam bebeu sim dessas fontes, e essa ideia também entrou dentro da tradição rabínica. Ou seja, se você prestar atenção, por exemplo, eu estudei com um judeu que ele é um judeu, ele segue essa linha racionalista. Vou ser bem simples, porque eu sei que tem alguns irmãos que nem sabem o que significa isso, o que quer dizer isso e tal. Racionalista, simplificando para vocês. Simplificando. Racionalista é um grupo religioso, é tanto cristão, tem o ateísmo, os ateus, né? Também cristãos, ou seja, isso está dentro também de uma linha teológica cristã e também do judaísmo, né? Que a Bíblia não tem nenhum teor místico dentro dela. Ela não passa de um livro que conta uma história antiga
cheio de mitologias e também ideias políticas da sua época. Então é tudo assim uma mitologia. Então, assim, essa ideia de sobrenatural, então tudo eles procuram uma maneira de racionalizar. Eles usam até mesmo a ideia para tentar explicar alguns fenômenos. Eles usam até uma ideia assim de foi uma coincidência. Eles dizem que é como uma coincidência. Eles falam, Moshe, vocês não acreditam que há elementos espirituais sobrenaturais na Torá. Então, quando Moshe diz, se eu sou um homem de Deus, que desça a Cã e toda a sua família lá, não sei o quê, e que caia lá no buraco, né? Que a terra abre. E quando ele acabou de falar, a terra abriu. Isso aqui aí, alguns podem dizer, mas isso aqui isso aqui não pode ser qualquer coincidência, isso aqui não pode ser um acontecimento, algum fenômeno natural. Por quê? Porque é muita coincidência. O Moshe acaba de proferir as palavras e já acontece. Mas é isso mesmo que fazem, que eu estudei com eles, né? Eu estudei filosofia judaica como racionalista. Pasme, é justamente isso que ele vai dizer para você. Racionalmente, isso foi uma coincidência. Isso foi uma coincidência. E assim, vários outros argumentos, um monte de argumento, mas tudo para tirar qualquer tipo de elemento místico. Mas como assim? Judeu, Ney? Sim, judeu. Mas judeu que. Sim, mas e a ideia de Deus para ele? Deus não é sobrenatural? Então, Deus para ele é um ser intacto, ou seja, um ser revelado pelo tetragrama, mas que não tem personalidade, porque ele vai lidar com a ideia da incorporidade divina e aquela coisa, e vai virando aquela coisa, e que o Eterno é uma revelação da existência, ou seja, o Eterno se manifesta através dos fenômenos naturais, até certo ponto não está errado, porém ele não tem nada de sobrenatural nisso. Nada nisso. Então, por exemplo, a ideia de Elohim para eles. Quem é Elohim? Elohim são as forças da natureza. Por exemplo, esses dias eu estava vendo uma matéria baseada em fatos reais, está no noticiário. Se eu não me engano, o nome dele era John. Esse John, ele veio de férias, veio para passar alguns dias de feriado, ações de graça, isso lá nos Estados Unidos. E ele foi inventar de entrar na caverna, que era, quando era pequeno, ele era acostumado a fazer isso, né? Junto com o irmão dele. E ele ficou preso lá numa greta lá e foi virando uma coisa, e quanto mais ele mexia, mais ele fincava lá naquele buraco. E foi uma angústia, né? Chamaram o corpo de bombeiro e tentaram de tudo. Esse homem sofreu com uma das mortes mais terríveis que eu já vi na minha vida. Ele morreu lá, ficou preso lá e até hoje não tiraram ele. Né, assim, eles tinham acesso até ele, mas não conseguiram tirar ele. É uma confusão, uma notícia muito triste. Depois vocês procurem. O que eles dizem? Aí é isso mesmo que eles vão dizer. Como o olhar dos tempos semíticos olhava para uma situação dessa. Eles iam dizer: isso foi Elohim que matou ele, porque Elohim é a força da natureza. Então é nessa perspectiva que eles interpretam. Eles dizem que personagens da Torá interpretavam como se fosse uma ação divina, mas essa ação divina não era nada mais ou nada menos do que o poder da natureza. Como a natureza é poderosa, ninguém controla a natureza, então ela é chamada de Elohim. Observe que isso tem meias verdades. Ele não está totalmente errado. Porque o termo Elohim pode se aplicar ao poder dos mares, ao poder do vento, né? O termo Elohim, porque Elohim quer dizer poderoso. Então, nós que temos essa ideia de Deus, mas Elohim quer dizer poderes, autoridades, juízes. Entende? Então, assim, é a ideia. Então, assim, vai levando, vai trazendo uma interpretação, mas isso não é, para eles, não é uma ação direta do divino.
Não é uma ação direta do divino. Então o Rambam, ele tinha esse conceito aí, que alguns chamam de uma teologia filosófica estranha. Mas a, quem, quando você estuda os termos, quando você estuda a, a origem desses conceitos de Rambam, não é nada de novo, porque o cristianismo, né? O cristianismo já falava isso bem antes, parte do cristianismo, da filosofia, que brotou no cristianismo, né? Porque você sabe que houve uma evolução aí na Idade Média muito grande sobre a questão do ateísmo, iluminismo e assim por diante. E o que aconteceu? Isso na Idade Média, ela foi como um corpo estranho e entrou na tradição judaica. Então não se admira de hoje você ver judeus que parecem ateus. Aí querem filosofar sobre o divino, né, e parecem ateus. Então, assim, eu mesmo, como estudei, eu tomei um susto. Falei, como assim um judeu que parece ateu? Os maiores ateístas, eu acho que foi judeu. Então, são campos perigosos e devemos tomar cuidado. Infelizmente, eles levam as pessoas a acreditar que aquela visão era a visão dos profetas, era a visão de um cidadão dos tempos semíticos, e assim por diante. Então, nós temos aqui a interpretação, a visão de Moisés, né? Diz aqui o Rashiban, quer dizer, né? Ele diz, aqui, ó, Berro Shor sugere que significa, embora que Deus tenha revelado o nome de Deus, né? O tetragrama, Deus nunca cumpriu as promessas. Revelado significa realizado nessa leitura. O que Deus diz a Moisés que desta vez será diferente. Moisés não apenas ouvirá Deus, Elohim, tá? Ouvirá o nome de Deus, mas sim a ação, a revelação. Deus se manifestando, né? Cumprindo a sua promessa. Né? Ou seja, verá o seu cumprimento. Então, veja aí. Essas são linhas de pensamento, mas são um monte, gente. É muita coisa. Tá? É muita coisa. Mas é bom vocês conhecerem, para vocês saberem, para vocês não pensar que o que predomina é só um tipo de pensamento, né? Ainda outro comentarista acredita que o versículo comunica que ambos os nomes foram usados da revelação, né? O Rabino Yehudá Hassid, tá? Hassid, né? Em 1140, 1217, ele afirma que o versículo não significa que Deus nunca apareceu a eles como o tetragrama. Claro, Deus fez este documentado, Deus fez esse documentado. Em vez disso, significa que Deus apareceu a eles com o nome El Shaddai e não tetragrama, uma vez que se tornaram patriarca, ou seja, uma vez que tiveram filhos. Antes disso, Deus usava o nome tetragrama. Então, El Shaddai, os eruditos vão aplicar o termo El Shaddai, um termo, né? Temos aquele termo bonitinho, né? Mama, aquele que sustenta, né? Sim, tá. Mas um fator teológico histórico é que a Moshe, Deus dá o cumprimento. Ou seja, a manifestação do poder da ação divina seria com Moshe. Mas com o Abraão, Isaac e Jacó, Deus se manifestou com El Shaddai, aquele que ainda estava, né? Por exemplo, El Shaddai é aquele que amamenta, aquele que está cumprindo a promessa de multiplicação, cuidando dessa reprodução dos seus filhos, o cuidado do seu povo, desse nascimento, dessa origem. Observem. Mas só que com Moshe, segundo a interpretação, o Eterno estaria agora cumprindo uma nova era, uma nova revelação do seu poder. Temos até mesmo
A interpretação de cabalistas, como nós temos também um cabalista chamado Maimônides, né? O Rambam, que vai dizer que essa revelação que o Eterno deu para Moshe ali significava uma nova revelação, ou seja, uma nova era, dando a entender essa manifestação através dos milagres, coisa esta que os discípulos, você não vê essa ideia de milagres miraculosos acontecendo, assim como Moshe, segundo a ideia dos cabalistas, assim como Moshe operava sinais e grandes sinais por esse poderoso agir do tetragrama, do nome de Hashem, na vida de Moshe. Os patriarcas não experimentaram essa revelação miraculosa, de uma forma, de um nível, né, estamos falando de nível, não que eles não recebiam milagre, não que eles recebiam um sobrenatural, mas conforme Moisés, não. Ou seja, o Eterno, através de um espelho que, embaçado através do tetragrama, se revelou aos patriarcas. Mas a Moshe não. O Eterno escancarou o brilho da Shekinah, Deus manifestou ele viu o brilho da glória, da Kavod de Hashem, por intermédio do nome. Até então. Né? E por isso que a Moshe teve uma intimidade tão grande com o Eterno que operou milagres, sinais e prodígios na terra do Egito por causa dessa manifestação divina, por causa dessa revelação divina do nome de Hashem. Observe. Né? Então, eis aí uma explicação, né, a respeito da revelação do nome para vocês entenderem, mas é muita coisa a se manifestar, é muita coisa a se comentar a respeito do assunto. Agora, falando mais sobre o tema do nome de Hashem, né? Temos alguns problemas com o nome de Hashem. Porque quando o Eterno ele se manifesta a Moshe, eu não estou com a Bíblia aqui, deixa eu ver aqui, esqueci aqui de abrir uma Bíblia aqui para nós, vamos ver se eu consigo abrir aqui. Eu vou colocar o texto aqui em hebraico, para que vocês visualizem. Tá bom, agora falamos aí, tocamos no assunto aí do nome divino. Autoridade, nome divino, né? Bom, até então eu não entrei ainda, porque isso aqui é só interpretações que a gente selecionou de alguns rabinos. Mas a crítica textual considera essas interpretações, respeita as interpretações, mas os críticos textuais, isso até mesmo rabinos, eles têm uma resposta que eu posso até colocar aqui para aqueles que quiserem estudar sobre o assunto. Tá? Porque nós temos as fontes, conforme eu expliquei aqui, observe, é muito profundo o assunto, né? Não dá para falar tudo aqui, porque é muita coisa. Eles vão resolver o problema, é o seguinte, dizendo que nós temos uma diferença no capítulo 3, versículo 13 e versículo 14, e também no capítulo 6, versículo 3. Existe ali algumas contradições no capítulo 3, porque o Eterno já tinha se revelado com seu nome a Moshe. Aonde? Em Midian. Outro ponto para vocês pensarem. É muito profundo essa questão aqui. Existiam nomes de cidades, de terras, né, de lugares ali em Midian, que tinha o nome
justamente o nome, os iniciais do nome de Hashem. Por isso que alguns estudantes vão fazer uma ligação que assim, o nome, o tetragrama, já era conhecido. Isso é um fato. Tá? Observe que isso aqui agora é um fato arqueológico. Tá? Existia tribos, vamos chamar proto-árabe, isso mesmo, proto-arábico. O povo do Midian ali era um povo proto-arábico. Alguns estudantes, tá, vão fazer uma ligação com o nome de Hashem, até mesmo que esse nome, esse tetragrama, ele vem mais de uma origem árabe do que o próprio hebraico. Tá? Isso aqui, eu não estou confirmando nada, gente, tá? Então, assim, eu não estou confirmando nada, eu estou colocando aqui os estudos científicos arqueológicos para que vocês entendam sobre as questões. Por quê? Porque o Midian ali era um povo que tinha uma ligação com os árabes, chamado proto-árabe. Tá? Aí agora você vai ter que entender as questões ali do que foi colocado conforme... como é que eu posso usar aqui? Esqueci o nome que eu ia usar aqui para vocês. Anacronismo, né? Isso mesmo, anacronismo. Então, veja, é nítido que Midian ali, por exemplo, o Eterno, o Midian onde o Horebe ali, alguns pensam que fazia parte do Egito, mas não era, é de Midian. Midian não fazia parte do Egito. Por isso que quando Moshe teve o seu menino, ele deu o nome do menino, que traz um significado de ter um filho em terra estrangeira. Podemos levantar outra linha de pensamento só para você pensar e estudar, né? Será que Moshe se considerava um egípcio, né? Bom, então hebreu. Mas ele é um hebreu. Qual era o nome da mãe dele? Você consegue ver o nome da mãe dele real no texto? Depois você procura também. Eu preciso falar isso aqui para despertar a curiosidade de investigação dos nossos irmãos. Agora, o interessante é que ele conheceu o Eterno, tá? Ele conheceu o Eterno. Ele conheceu o Eterno. Ele casou com uma mulher de Midian, tá? Fora da terra de Israel e fora da terra de Canaã. E também conheceu o seu Deus, teve um encontro com o seu Deus, com revelação do seu nome, também fora do Egito e também fora de Canaã. E temos textos na Bíblia, por exemplo, Abacuque, que o Eterno veio de Parã. E nós temos outros textos na Bíblia que deixa claro que o Eterno veio de Midian. Então parece que havia ali tribos, havia lugares ali para o povo midianita, havia lugares ali que conheciam o nome de Hashem. Muita loucura isso, né? Pois é, mas isso aqui é fato arqueológico, é só você estudar. E foi justamente fora do Egito e também fora da terra de Canaã e o que ele conheceu ali Hashem. Então, assim, depois você estuda sobre o assunto, aquele que surgir mais curiosidade. Surgiu curiosidade? Então, nós temos um grupo no Telegram, e no grupo do Telegram eu vou colocar esses trabalhos acadêmicos sobre todos esses assuntos, eu coloco lá direto trabalhos, provando para você, com muita base acadêmica, o que eu estou dizendo. Então, veja, que interessante, né? Para você pensar, para você estudar, para ampliar os seus estudos. Então, veja, é óbvio que o tetragrama existe, ele é bem parecido com nomes de lugares. Isso se chama, deixa eu ver aqui se eu consigo achar aqui,
Como é que se chama isto para vocês entenderem melhor? É isso mesmo. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Vou achar, fica legal. Vamos ver aqui. Vou ver aqui para nós. Para vocês entenderem melhor como funciona isso. Se eu conseguir achar, beleza. Se não conseguir achar também, não tem problema. Não, não consegui achar aqui agora não. Deixa eu. Ou seja, o termo, tá? O termo que eu quero dizer que existe, por exemplo, o termo é um termo, claro, é técnico, tá? É um termo, existe um termo técnico da gramática em que o nome de um local, de uma terra, de um país, ele poderia ser dado ao seu Deus, ao Deus, a uma divindade. Por exemplo, nós temos antenas. Esse é o exemplo típico disso. A Síria, né, no hebraico, ela também era um nome de um deus. A Síria, não me engano, aí no aramaico, né, era também um deus, também era o nome de uma divindade, da sua divindade. Antenas também era o nome, né, é uma cidade que também que fazia-se referência a um nome de uma divindade, que é Antenas, né? Então observe, isso aí no mundo antigo existia, isso aí era algo comum no mundo antigo. Então por isso que existe muita semelhança, por exemplo, principalmente ali em Midian, onde que o Eterno encontrou o seu Deus, não só como ele encontrou sua esposa, como encontrou o seu Hashem lá também, né? Justamente ali tinha nomes. Tá? Quem quiser depois eu mostro, né, principalmente aqueles que estão no nosso grupo do Telegram, vão ter acesso a isso sim, para se aprofundar no assunto, nomes que havia ali, a, que havia ali os iniciais do Tetagama. E justamente os eruditos, os arqueólogos também não sabem a pronúncia correta, por quê? Porque no tempo antigo não se usava as vogais. Então temos esse problema, já temos esse problema aí não só com o tetagrama, mas com muitas outras palavras no mundo antigo, né? Então observe que coisa interessante. Mas quando o Eterno ele se manifestou, agora eu consegui abrir a minha Bíblia aqui, eu falo Bíblia, mas a Bíblia eletrônica. Quando o Eterno se manifestou a Moshe, agora vocês vão ver que é interessante. Eu vou colocar aqui a passagem. Vou colocar aqui para vocês. Aqui mesmo. Aqui, ó. Tá? Então nós temos aqui a passagem que o Eterno se manifesta novamente, né? Que o Eterno se manifesta aí a Moshe, né? Quando ele disse, eu me apresentei, eu me apresentei a Abraão, a Isaac e Jacó com o nome de Deus Todo-Poderoso, não revelei a eles todos ficado meu nome, né? Essa é o que traz algumas traduções. Mas aí, veja, aqui eu vou chamar a atenção de vocês, eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. Deixa eu aumentar aqui para nós visualizar melhor. Consigo aumentar aqui. Aqui, ó. Tá?
Vairael, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Be'el Shaddai, Ushmi Adonai, Lo Nodaiti Lachem. Bom, veja aqui, ó, essa passagem aqui, ó. Deixa eu ver a outra aqui. Qual é que eu quero ir? Não, não é essa passagem aqui, não. Deixa eu encontrar aqui a passagem. Eu vou ter que colocar o hebraico aqui. Da outra passagem. Do capítulo 3. Deixa eu ver se é o capítulo 3. 14. Agora sim. Agora nós vamos colocar aqui a passagem que realmente eu quero colocar para os irmãos. Bom, aqui, irmão, meus queridos, ó. Vayom Elohim el Moshe, Ehier asher ehier, Vayomer ko tomar levnei Israel ehier, ishlachni alechem. Veja aqui, meus queridos, aqui, ó. Aqui está. Agora eu encontrei para vocês. Ehier. Bom, o Eterno. Isso aqui eu tinha que fazer pelo menos uns três vídeos. Porque eu vi que não dá tempo. Já tomei o tempo, né? Aqui o Eterno está respondendo, né, a Moshe, porque Moshe perguntou ao Eterno com qual nome, e qual seria o nome, né, que ele ia apresentar a Faraó. Porque ele queria saber qual é o seu nome, né, qual é o nome que eu vou apresentar a Faraó. Aí o Eterno diz aqui para Moshe, o Eterno diz para Moshe aqui, ó, Erie, tá? Erie, Ashererie, eu sou o que sou. Tudo isso aqui, amados, vem do verbo ser. Do verbo ser. Aí o Eterno diz, você vai dizer lá, você diz para ele lá, para os filhos de Israel, né? Tanto para os filhos de Israel, claro, filhos de Israel para o faraó, que Erie, aqui, justamente falando para os filhos de Israel, né? Nós não temos faraó aqui, mas claro que isso era tanto para os filhos de Israel como faraó. Erie me enviou a voz. Erie me enviou. Observe, aqui tem o tetragrama. Observe, leia aí direitinho. Tem o tetragrama aqui? Não, nós temos aqui o verbos e quer fazer uma comparação com o tetragrama. Na realidade, alguns exegetas vai dizer, ó, para você ver, isso aqui é exegeta dos campo acadêmico, tá? Que isso aqui é quase que se fosse um subrefúgio, né? Ou seja, o Eterno não respondeu a pergunta de Moshe de maneira nenhuma. Essa é a verdade. Aqui o Eterno não respondeu a pergunta de Moshe. Não. Por quê? Porque através disso aqui, ó, é aqui, esse texto, porque aqui ele apresentou como Asher e Asher. Eu serei o que serei, que vem do verbo ser. Que vem do verbo ser. Mas quando ele diz aqui, ó, Erie, aqui não é o tetragrama, gente. Aqui é como se fosse um subrefúgio do Eterno dizendo, eu serei o que serei. O Eterno não apresentou nome nenhum aos filhos de Israel. Agora, aqui nós vemos vem do verbo ser. Do verbo ser. Esse verbo ser, aqui que cabe milhões de interpretações, conjecturações. Por quê?
Porque pela raiz dessa palavra aqui, ó, através dessa raiz, tá? Vocês sabem, da raiz, Shoresh, a raiz, ele abre porta para a imaginação de muitas outras palavras e significados imaginários. Vocês pensar, por exemplo, através disso aqui, ó, através da raiz dessa palavra, você pode interpretar o Deus como o vento, Deus como trovão. Isso mesmo, através da raiz dessas palavras, né? Por exemplo, embora o seu significado aparente seja motivo para ser, ainda não está claro o que exatamente significa. A raiz cognatas semíticas. Cognatas semíticas. Ou seja, o que significa isso? Uma palavra, ele pode ter vários outros significados. Como assim? Por exemplo, amor, amarei, amamos. Observe, no cognato, a raiz semítica, meus queridos, né? A cognata semítica também abre porta para muitos outros significados. Por exemplo, representa inventivamente alternativas que vão desde sopro, você pode tirar a palavra sopro daqui, né? Ou seja, portanto, um deus da tempestade. Você pode tirar a palavra cair, portanto, aquele que destrói. Você pode vir dessa raiz tirar para rugir, portanto, o deus do trovão. E você também pode tirar aqui dessa palavra o deus apaixonado. É isso que muitos exegetas vão pegar essa palavra, quando eles dizem em Midian proto-árabe, né? Midian como lugar proto-árabe, que essa palavra seria um proto-árabe, mais arábico do que hebraico. Eles vão dizer, interpretar justamente isso, que essa palavra, o tetragrama, significa o Elohim, ou Deus apaixonado. Ou seja, um Deus que não divide o seu povo com ninguém. Um Elohim que não aceita idolatria. E aqui abrimos mais outra porta, outra janela para se discutir, tá? Monoteísmo e assim por diante. Mas veja, o Deus trovão para o apaixonado, para nomear apenas um pouco. Então nós temos os debates intermináveis sobre o significado, são tão amplos que um estudioso afirma que eles formam uma disciplina acadêmica separada. Hayagoli. Embora o seu significado aparente seja motivo para ser, ainda não está claro o que exatamente o nome significa. Entendeu? Então, é isso. Então, observe que através desse nome aqui, através dessas passagens, as pessoas levantam muita teoria. Agora observe que pelo menos o que eu disse, que essa palavra é rie, tá? Rie, porque o Eterno não diz tetagrama, o tetagrama em si, que também vem do verbo ser, que é a mesma coisa do rie, vem do verbo ser, mas observe que tudo fica ainda obscuro, confuso. Não dá para você pegar isso aqui, por exemplo, os estudiosos. Não, os estudiosos não. Os professores de YouTube, né, os mestres de YouTube, que pegam esse nome e ficam dizendo o seu nome é Yao. Isso nem existe no campo acadêmico. Arqueologia e nada disso. Invencionice. Porque no campo acadêmico, isso aqui vem do verbo ser, que abre um mar de debate interminável, de significado interminável, e isso eu glorifico. Por quê? Porque isto mesmo é Hashem. Eu serei o que serei. Vem do verbo ser. Então já dizia, né, os pregadores, até isso os pregadores não estavam longe. Os pregadores, né? O Eterno está dizendo, eu sou o que você precisar que eu sou. Mas o nome do Eterno não está definido dentro. O Eterno não cabe dentro de um nome. Isso já dizia o Filo de Alexandria. Ele já dizia sobre isso. Filo já dizia sobre isso. Mas observe, né?
Ah, nós temos aqui, por exemplo, o exemplo em Oséias 1:9. Oséias 1:9, ele usa esse jogo de palavras do nome de Hashem, né? Ele usa esse jogo, 1:9, né? Que diz assim, chame o meu nome de Lo-Ami, não minha nação, pois você não é meu povo, e eu não serei seu RE. Eu não serei seu RE. Ele novamente usa o jogo da palavra do verbo ser, falando com o povo Israel adúltero, com a nação adúltera. Vocês não serão o meu povo. Isso é forte, não é? Então, daqui desse texto, né? Deixa eu colocar aqui para vocês novamente. Irmão, eu sei que isso aqui talvez é pouco interessante, porque isso aqui é para pessoas que gostam de estudar, né? Pessoas que gostam de ficar ouvindo historinhas por aí, não gosta disso, né? Isso aqui é para quem não gosta, é para quem gosta de estudar, quebrar a cuca, tá? Isso aqui é para quem gosta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar o texto aqui para vocês, ver se eu consigo. Aqui, Oséias, esse aqui é o texto 9. Novamente. Aqui, ó. Vaiomer kra shmo lo ishmi ami ki aten lo ami ve anochi lo ehie lachem. Eu não serei o Elohim, eu não serei o ser aqui, eu não serei o ser, eu não serei o RE de vocês. Vocês não serão o meu povo e eu não serei o Deus de vocês. RE, o verbo RE. Então existe, aí vai virando, observe. Quando então, assim, vou bater na tecla de novo. Quando o Eterno se manifesta, o Eterno aqui usa um jogo de palavra, é como se fosse um subrefúgio. O Eterno não responde Moshe concretamente, tá? Qual é o teu nome? Tem gente pensando que o Eterno está respondendo concretamente o seu nome, o meu nome, o tetragrama, mas veja que o Eterno diz, vai lá e se apresenta a eles como RE, que eu sou, que o RE, fala lá, né? O RE me enviou a vocês. Porque é muito mais do que nome. Por isso que o tetragrama é a manifestação dos atributos divinos, assim como os outros nomes. Mas é o mais consagrado, é o mais profundo, o tetragrama. E também tem as ideias de alguns cabalistas aí, que depois é legal. Depois, quando eu tiver um tempo, eu vou trazer para você algumas ideias profundas dos cabalistas, como os códigos da Torá, vindo por intermédio dos nomes. Por isso que o código da Torá, o código da Torá dentro da Torá mesmo, não é invencionismo por aí, precisa estar tudo harmonizado dentro do hebraico. Então, se tira o nome, se distorce o nome de Hashem, então todo esse código é quebrado. Todo esse código é quebrado. Isso é coisa dos cabalistas. E quando falamos de cabalista, amados, não pense que não existiam exegetas, rabinos, cabalistas que não eram exegetas. E os cabalistas que eu estou falando aqui é puramente exegeta, é muito respeitado pela sua erudição. Mas quando fala de cabalista, vamos simplificar. Judeus que crêem no poder miraculoso do divino. Porque tem judeus aí, com racionalistas, que não crê nada como miraculoso. Eles não creem em milagre, eles não creem eles não creem na providência sobrenatural do divino. Não. Eles não creem nisso, não creem em nenhum milagre. Quando fala cabalista, parece algo do outro mundo. Mas o que era um cabalista? Né? Um cabalista sério, um cabalista da Torá. Não estou falando desses outros tipos de cabalista que enganam o povo aí com um tipo de mandinga. Né? Você já viu a Universal? Me perdoa se você acha que alguns faz parte da Universal. Mas já viu a Universal? Já viu algumas igrejas aí que faz fogueira santa, leva a rosa ungida? Então, existiam cabalistas que faziam a mesma coisa e até hoje fazem. Só que alguns ficam iludidos porque acham que é judaico.
Mas existe os cabalistas que creem na Torá. Primeiramente, basicamente, eles creem na ação sobrenatural do divino, ou seja, que o divino, ele não criou o mundo e depois foi para um outro canto aí, cruzar os pés e ficar à toa e não olhar para o mundo mais. Então, assim, creem que o Eterno ainda continua sustentando o mundo pela palavra do seu poder. Ele comunica, ele é dinâmico com o seu povo. O Eterno, ele não deixou o mundo de qualquer maneira. E nós não conseguimos explicar tudo. Por que estará acontecendo muita coisa no mundo? Ora, isso já está profetizado dentro das Escrituras. O Eterno já vinha advertindo. A terra está calambeando porque os homens não guardam a Torá. O mundo não observa a Torá. Então o mundo está gemendo, colhendo seus frutos. Não é nada de ficar... eu achei por quê? Porque eles quebram a Torá. Porque estão com rebelião à Torá, né? São rebeldes à Torá. E estamos colhendo. Infelizmente, por causa dessa rebeldia com a Torá, todos nós sofremos. Todos, porque estamos no mesmo barco. Então, o justo, injusto, criança, adulto, vovô, todos sofrem. Porque a humanidade está quebrando o Torá, está desobedecendo ao Eterno. Baruch Hashem. Vocês estão me entendendo? Dando tempo aqui para vocês meditar. O mundo está desobedecendo o Torá. E nós estamos pagando o preço. O mundo está pagando o preço. Porque estão desobedecendo o Torá. Não querem ouvir Torá. Não querem ouvir sobre santificação. Querem ouvir mensagens com água com açúcar. Quer massagear os seus egos. Quando vem para a religião, quando diz que estão buscando Deus, mas estão buscando um Deus que massageia os seus egos, o seu ego. Isso não é Hashem. Então Hashem se manifestou. Então o que explica é que, sim, o que explica, assim, uma linha de explicação que tem aquele ponto racional, que realmente o Eterno se manifestou, sim, está no texto, isso não tem como negar, que ele manifestou com o seu nome, o tetragrama para os patriarcas, ou para todos os ancestrais. Até Labão conhecia o nome de Hashem, até Labão, ele fez menção do nome do tetragrama. Né? Então, mas só que há níveis de revelação. A nível de revelação. Eu achei interessante isso, porque quando você vai para Brit Hadashah, né, você vê que o Eterno se manifesta, por intermédio de Yeshua, né? Olha que o Eterno manifesta: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Diz Adonai, que é o que era, o que adivinha o Todo-Poderoso. Ou vamos pro... Eu não tive tempo ainda de dar uma olhada isso aqui no grego. É claro que a tradução aqui muda algumas coisas, tá? Já deixo claro. Aqui no grego, depois nós vamos resolver, mas é porque é muita coisa, não tem como eu ficar me prendendo em detalhes agora. Também temos no capítulo 4, versículo 8, que diz assim, ó, os 4 animais tinha cada um, esse é o livro do Apocalipse, tá, gente? Apocalipse 1:8 foi que eu li, e Apocalipse 4, capítulo 4, versículo 8, que diz assim, ó, e os 4 animais tinha cada um de per si 6 asas, e ao redor por dentro estava cheio de olhos, e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo, Santo, Santo, é Adonai, Elohim, Todo-Poderoso. Olha aqui, ó, a revelação que o Eterno deu para Moshe. É porque o Irie vem do verbo ser, né? Nós colocamos serei o que serei. Assim, algumas pessoas dizem que, mas está tão errado, eu sou o que sou, também dá a mesma coisa, porque temos o verbo ser do ser divino.
Eu sou o que sou, está se referindo, apontando para o ser divino. Então, agora, se você quer ser mais, quer ser mais ir ao pé da letra, né? Não quer saber tanto do sentido, mas quer ser o pé da letra, então eu serei o que serei. Agora temos aqui, olha para você também, tempos verbais, é o que está no tetragrama. Tempos verbais, Apocalipse 4:8. O que era, o que é e o que há de vir. O que era, o que é, o que há de vir. A Brit Hadashah parece que está fazendo aí uma conexão aí com o ser divino, com esse verbo no ser. Nós temos Alexandre, o Filo, né? O Filo de Alexandria, um judeu helenístico, né? Que ele mesmo disse, interpretando essa passagem, ele mesmo disse, isso antes do cristianismo, ele mesmo disse que o eterno, o eterno não cabe dentro de um nome. Ele mesmo disse sobre isto. Então nós temos aqui a revelação e o Erie. Isso aqui, não, observe que essa resposta aqui, repito, não é uma resposta clara a Moshe. Não é tão claro assim. Ele não está dando nome significativo, nominativo a Moshe. Isso aqui está parecendo mais um adjetivo do ser divino. É claro que isso aqui é um verbo, claro. Né? Verbo. E agora? Então nós temos aí nós temos aí essas questões. Isso aqui merece, como eu disse, merece um vídeo. Isso aqui merece um vídeo. Outro vídeo à parte, para mim entrar em outras questões. Tá? Para me colocar aqui, para me colocar imagens para facilitar a visualização também, para nós tocarmos em outras questões. Bom, então vamos ficar assim. Observe, nós não estamos resolvendo o problema ainda, tá? Nós não estamos resolvendo o problema ainda. Então, assim, os críticos textuais, aqueles que trabalham com a alta crítica, a crítica das fontes, eles vão dizer eles que resolvem o problema, na visão deles, de uma maneira clássica, né, não desprezando o comentário dos rabinos. Mas aí eles vão dizer que a diferença, né, que do capítulo 3, a discrepância do capítulo 3, né, a diferença do capítulo 3 com o capítulo 6 de Êxodo, porque duas vezes parece que está narrando o mesmo acontecimento, é que um vem da fonte E e o outro vem da fonte P. Ou seja, se eu não estou trocando as bolas, que eu não estou olhando nada aqui, o capítulo 3 vem da fonte E. Depois, por isso que aqueles que estiveram no nosso grupo, no Telegram, a gente vamos trabalhar sobre a teoria da fonte para vocês compreenderem o que significa esse negócio de fonte, da fonte E e da fonte P. Vocês precisam aprender sobre isso. Então, nós vamos colocar bastante materiais acadêmicos da fonte E e da fonte P. Não que existe só essas fontes, né? Claro que não, existem outras fontes, né? Então, mas depois nós vamos trabalhar nessa questão. Então, através dessas fontes, ou seja, que um grupo da fonte P, eles colocou esse texto, mas pertence a eles, na visão deles. Depois, o texto do capítulo 6 foi a fonte E, eluísta, que colocou essa fonte ali. E por isso, porque vem de fontes diferentes, então por isso que não estão narrando o mesmo acontecimento ao pé da letra, e estão até repetindo o mesmo assunto que nem precisava. Porque no capítulo 3, o Eterno se manifestou, não foi? O Eterno não revelou, no capítulo 3, versículo 13 e versículo 14, Deus não revelou, entre aspas, o seu nome a Moshe? Então, aí no capítulo 6, Moshe novamente pergunta o nome de Hashem. Então, por que esses dois textos, se ele já tinha se revelado no capítulo 3? Então, teoria das fontes. Então, alguns eruditos dizem que a resposta que seria mais aplausível, que satisfazia mais, seria a teoria das fontes e não essas explicações
que tentam daí, né? Porque tem judeu que tenta, rabinos que tenta explicar sobre anacronismo, que isso está fora do tempo, e vai virando aquela coisa, esse subrefúgio literário, e vai fazendo maior confusão, não retira maior confusão, porque nós não devemos descartar as interpretações, nós não devemos examiná-las, considerá-las e sempre buscar o que tem mais lógica. A gente tem que ser aberto para isso e não ficar desprezando as interpretações. Então, meus queridos, espero que vocês estão entendendo. Então, se você crê que agora há uma revelação, o Eterno promete uma revelação do seu nome, né? Ou seja, essa ação divina por através do nome, através do verbo ser, dessa manifestação da sua essência, então ele começa a operar milagres. Então nós começamos a ter aí alguns milagres. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês também. A peste, né? Agora nós temos aqui algumas coisas interessantes a respeito das pestes, né? Da peste, ou seja, a praga de sangue. Vamos começar aqui, porque são 10, né? 10, mas não tem como nós falarmos isso tudo. Mas vou dar uma pincelada aqui, só para vocês verem como é interessante. Bom, começo com a primeira praga, a transformação de Nilo em sangue. Uma maravilha que o Hatomim, quer dizer, os mágicos, facilmente se reproduz. O evento tem 3 análogos em textos egípcios. Tá? Bom, veja aqui que o conto de Pulver, esse aqui é um texto egípcio, um documento egípcio que foi encontrado antes de Cristo. Para nós trabalhar, porque é claro que esse conto de Pulver, alguns, né, entre aspas, ateus, eles tentam atacar que isso não é legítimo, mas eles têm que confessar que existia isso aqui. Eles tentam dizer que isso aqui é uma manipulação, mas não é. Tá? Observe que esses documentos foi encontrado antes de Cristo. Então, ou seja, não foi invenção de rabinos, não foi invenção de cristão, nada disso, esse texto. Então, isso aqui é basicamente uma prova clara que o acontecimento, né, foi histórico, e essas pragas que aconteceram no Egito não é algo conhecido somente dentro das escrituras, mas até mesmo no cunho histórico. Então, foi encontrado o conto de Pulver em 1950 e 1550 antes de Cristo. Podemos dizer antes da Era Comum, antes de Cristo. Que lamenta o caos que envolveu o Egito e afirma: o rio é sangue. Se alguém beber, rejeita-o e tem sede de água. Tribos estrangeiras vieram para o Egito. No capítulo 2, versículo 10, 3:1 do conto de Pulver. Né? Como no texto bíblico, a história egípcia descreve um Nilo sangrento e uma derrota nas mãos de estrangeiros. Ou seja, amados, isso aqui é um testemunho claro de um documento que confirma os relatos da Bíblia. O milagre que foi monstruoso, do milagre que foi glorioso. Tá? Se não me falha a memória, assim, o nome, mas o conto é verdadeiro, que o rio Nilo nasceu nas lágrimas de Íris, né? Se eu não me engano é Íris, depois vocês veem direitinho, Íris ou Osíris. O marido dela faleceu, se eu não me engano foi assassinado, então as suas lágrimas, né,
através das suas lágrimas, então a mitologia diz que nasceu o rio Nilo. Por isso que o rio Nilo era um rio sagrado. Era sagrado para os egípcios. E o Eterno foi lá, irmão, e tocou. Vamos lá. Vamos ver outra prova. Um demônio de Bastet. Outro documento, tá, irmão? Isso aqui é outro documento egípcio, tá? Antes da era de Cristo. Um texto ritual que identifica um dos 7 demônios da deusa Bastet. Aqui uma manifestação de Serkmet, que é egípcio, tá? Como aquele que está no dilúvio do Nilo que faz sangue. 924 e 889 a.C. Como Thomas Schneider observa, isso poderia ser entendido como um demônio que cria carnificina no Nilo e assim transforma o Nilo em sangue. Então, os egípcios, eles tinham essas mitologias de deuses do Nilo, os deuses da agricultura. Aí o Eterno foi lá e pá! E tocou o rio Nilo, a qual a história, e mesmo assim a superstição dizia isso aos demônios. Mas o Eterno humilhou a crença dos egípcios, o Eterno humilhou a mitologia, a crença e os deuses egípcios. Isso é o nosso Eterno, isso é o nosso Adonai. Esse é o nosso grandioso Deus. Baruch Hashem. Ele é grandioso, né? Veja, isso aqui é documento, gente, tá? Ó. Vamos lá. O conto da vaca celestial, outro documento egípcio. Tá? O conto da vaca celestial, né? O 14 ou o 12 antes da era comum, antes de Cristo. Outro documento. O conto da vaca celestial descreve como a deusa Sekhmet causa estrago na humanidade. Quando o Nilo se enche de sangue, ela penetra nele até o Heracleópolis, o deus do sol Ra. Em seguida, engana o Sekhmet, enchendo o Sekhmet. Agora, se é uma palavra egípcia, a gente não sabe se ele tem a mesma forma de leitura do hebraico, mas eu acredito que tem a sua semelhança. Então seria Sekhmet, né? Enchendo o Nilo com cerveja de cor de sangue. Quando a Sekhmet bebe a cerveja, ela fica bêbada e é incapaz de reconhecer a humanidade. O Deus Sol, o Ra, evita assim a aniquilação completa da humanidade. Esses 3 relatos da água, Nilo, sendo comparado ao sangue na literatura egípcia, certamente tem relação com a praga de sangue do Egito, especialmente porque essa praga, com os relatos egípcios, compartilham o tema da destruição. Porque o Eterno, através dessas pragas, né, ele trouxe caos e destruição para o Egito. Só que o povo de Israel, segundo a Torá, o Eterno providenciava, o Eterno guardava de todas as pragas e de todas as maldições. Meus queridos, algumas pessoas estão preocupadas dia e noite com o apocalíptico, embora a Bíblia, as Escrituras mandam a gente nós estamos de olho, né, nos acontecimentos, mas não com medo, não desesperado. Irmão, para mim tanto faz se vamos estar na grande tribulação, né? Claro, existem várias linhas, depois eu vou trazer sobre o que significa tribulação, mas muitos cristãos, com a sua teologia, a grande tribulação, ficam no medo da grande tribulação, não importa. Aqueles que pertencem a Hashem,
eles vão estar guardados. O Eterno vai guardar de toda a maldição, de toda a pestilência, de todo o mal. O Eterno guarda o seu povo. O Eterno é maravilhoso. Então, observe. Por que você está mostrando isso aqui? Eu estou mostrando para vocês entenderem que existem testemunhos, tá? Testemunhos históricos, tá? Na literatura dos antigos, que confirmam um acontecimento grandioso no Egito, tá? Águas vermelho e Nilo sangrento. Informa os textos egípcios, acima mencionado, portanto também a história bíblica, é a cor da água quando se transforma em sangue. Em egípcio, a palavra sangue essa palavra egípcia, eu não sei o que é isso, também significa vermelho, isso aqui é egípcio, vermelho, que pratica ritual egípcias. O vermelho é a cor de Apep, a serpente do caos, e serve como sinônimo de mal. Como tal, ele desempenha um papel fundamental no ritual de execração, no qual os sacerdotes afogaram, esfaquearam, esmagaram, queimaram, desmembraram, enterraram ou destruíram potes vermelhos ou estatuetas humanas vermelhas como representantes do inimigo do Egito. Assim, o relato bíblico também invoca a execração egípcia. Assim como eles massacraram milhares de pessoas, ou até mesmo em rituais, né? Assim, eu não tenho esses dados históricos, né? Se eles chegaram a sacrificar judeus, vai saber, né? Mas que eles sacrificavam, sim, pessoas ali, né? Matavam, sacrificavam os seus deuses, a serpente, a demônios, né? A qual, que na realidade tinha essas mitologias, esses nomes, na realidade eram demônios. Mas observe que existia na mitologia, o vermelho estava ligado com a serpente, com uma serpente Apep. Era uma serpente, a serpente do caos. Isso é profundo. Isto é profundo. Observe, serpente. Nós temos a grande serpente no livro de Gilead, no livro de Apocalipse. Nós temos a personagem da serpente no livro de Bereshit. Agora observe aqui que temos uma serpente, o Deus do caos, do sangue, da calamidade. O Eterno tocou nessa serpente, o Eterno humilhou, o Eterno destrói. Baruch Hashem. Eu sinto até a presença de Hashem aqui. Eu sinto até a presença do Eterno. O Eterno destrói todo o poder das trevas, todo o poder da serpente. Ele nos dá vitória. Ele destruiu, ele bateu firme, humilhou a serpente e continua humilhando. Imagine se lá no Egito o Eterno humilhou a serpente. Imagine no que ele fez no madeiro, despojando-a, destruindo-a. Mais uma vez. O Eterno é tremendo para o Hashem por isso. Do ponto de vista literário, o Nilo sangrento marca uma ironia em que são sacerdotes egípcios que experimentam, ao invés de executar a destruição de maneira mais prática do ponto de vista praxis ritual egípcia, a praga pôs enfim a muitos ritos de proteção e purificação dos sacerdotes, contaminando água que usavam para realizá-los como maligna e impura. Mais uma vez o Eterno deu uma cacetada
humilhando os deuses. Aqui está uma imagem da serpente, para vocês não pensar. Isso aqui é uma imagem egípcia, né? A gravura egípcia antiga. A serpente, aí, capeta. Aqui tem outra imagem. O capeta. Ai, ai. Os racionalistas iam rir de mim, viu, falando capeta. Que capeta? Isso é só um símbolo, mitologia. Aqui outro símbolo que eles usavam, né? Aí, ó. Olha, tinha um pé. A cobra no Egito era grandemente reconhecido, né? Proliferado. A Pepe, a serpente primordial. Existe um ponto na Cabala que fala a serpente, né, da coluna vertebral primordial, um negócio assim também. O relato bíblico parece representar uma inversão literária do ritual sacerdotal egípcio para derrubar a estatueta de cera de Pepe, a serpente primordial do caos. Ampliando o paralelo está o uso repetindo de Tanim para a cobra. Nós temos aqui quando o Eterno opera o milagre, né? Lembra que Moshe ele faz a vara virar uma serpente, né? Então, embora os termos, né, é Nahash, mas aqui está aqui, ó, Tanim. Deixa eu ver aqui. Às vezes fica difícil para me ler porque a letra está pequena. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Acho que é Tanim mesmo. Meu filho, eu uso óculos, mas o óculos eu tô precisando trocar. Tá feio o negócio. Se a letra estiver pequena, eu não consigo ler. Tem dificuldade de ler às vezes. Ele mesmo, Tanim, é que usa aqui o termo para cobra, né? No geral, o seu nome é Nahash também. Então, Tanim, em outro lugar, se refere à serpente primordial israelita. Por isso aqui está falando da Tanim, Moisés se referindo justamente à serpente primordial egípcia, porque o termo é Nahash para a cobra, mas aqui usa Tanim, ou seja, ele estava sendo especificando ali, né? Ele estava confrontando a serpente egípcia. Outro lugar se refere à serpente primordial israelita, também tem outras passagens. No contexto egípcio, o rito servia para manter a ordem cósmica. O rito da serpente, né, todo o seu ritual com a serpente, era para estar no contexto egípcio. O rito servia para manter a ordem cósmica, auxiliando o Deus Sol em sua jornada pelo mundo subterrâneo. Se o autor israelita estava ciente do propósito do ritual, representava a serpente de Arão como devorando-as. A do Hatumim sinalizaria, tá? O Hatumim sinalizaria uma ameaça à ordem cósmica egípcia, um aviso realizado na manhã seguinte com a primeira praga. O aviso que Moshe, quando a cobra dele, quando o cajado dele virou uma serpente, engolindo a serpente de Faraó, ele estava dando um aviso que o cosmos seria abalado. E não aconteceu isso? Aconteceu. Então eles não deram ouvido. Os poderes. Você acha que isso era só mitologia? É claro que havia uma ligação com os poderes espirituais malignos nas regiões celestiais. Isso é óbvio que existia. Tá? Nós estudamos com nossos professores na yeshiva judaica, com os nossos professores, sobre astrologia, não astrologia da forma cigana, tá, gente? Mas astrologia até de uma forma científica, entendendo também o lado espiritual dos poderes que está por detrás das constelações. Isso é algo inegável, tá? Inegável, né? Mas tem que ter um estudo aprofundado, e nós estudamos a astrologia judaica, tem sido maravilhoso. Então existe poderes ocultos. Então estudo isso aqui é tanto um golpe, né, na terra do Egito, literalmente, como também no mundo espiritual. O Eterno estava abalando os poderes por causa do seu povo.
A vara engolindo varas e cajados de serpentes egípcias. Em Êxodo 7:12 afirma que a vara de Arão engoliu suas varas, um detalhe que preocupa os exegetas há séculos. Muitos leem a vara como a mitonimias para a serpente, visto que a passagem não faz nenhuma referência a elas voltando a ser varas. No entanto, alguns comentaristas antigos insistem em ler a passagem literalmente, a qual eu acredito que isso aqui é literal, porque o Eterno operou sinais de prodígio literal. Isso não é figura de linguagem, isso não é simplesmente uma visão de ótica, uma ilusão. Não, isso era algo que o Eterno estava materializando literalmente, né? E ler a passagem literalmente e ver nela um milagre ainda maior, né? Então nós temos aqui o Shabat, né? O Êxodo Rabá e assim e o comentário de Rashi. Aqui novamente o conhecimento de praxe sacerdotal egípcio informativo, muitas representações iconográficas de bastões em forma de serpente existiam no Egito. Então tá aqui para vocês verem bastões com forma de serpente aí, você vê. Os magos não jogaram o seu cajado, né? Não jogaram o cajado lá para ver a cobra. Então, aqui, ó, era um costume. Os magos andavam com isso, faziam esses tipos de sinais, né? Sinais pelo poder do maligno, né? Aí. Então, meus queridos, temos aqui mais sinais para vocês verem. Assim, as varas serpentes estavam intimamente conectadas aos rituais de poder sacerdotais egípcias. Então, as varas, e tudo isso aqui representa os magos, né? Representa os magos, né? Com seus rituais. Nabi segurando os dois botões de serpente no templo, em combo, e assim por diante. Ó, para vocês verem. Então, meus queridos, é muita coisa. Texto de pirâmides. Aqui temos outros documentos que confirmam. Documento egípcio, tá? Texto da pirâmide, né? Texto conhecido. Esse texto da pirâmide é conhecido de 200 a 2400 antes da Era Comum, antes de Cristo. Rei Unas é aquele que come homens e vive. Dos deuses, Una comeu Eka e engole seus espíritos. Feitiço 273, ó, magia negra. Texto do caixão, né? Isso aqui era achado até mesmo nas pirâmides, né? Enterrado lá com documentos, gravuras. Texto do caixão: engolia 7 serpentes uriai, grafia 612. Eu comia a verdade, literalmente, engoli, grafia total. Livro da vaca celestial novamente. Além disso, guarda-se contra aqueles manipuladores de Eka que conhecem seus feitiços, uma vez que o próprio Deus Eka está neles, quanto quem engole conhece isso aqui. Ó. Serpentes que engole alma, que engole vida, é uma bagulheira. Assim podemos ver a devoração dos cajados. Entendeu agora? Olha que documento de feitiçaria, de cobras, de deuses que engole. Olha, você vê o sentido de Deus que engole outras. Engole cobra, engole o mal, quando havia lá o feitiço deles. Então agora você entende o porquê aquele duelo que existiu, que Moshe, que o Eterno fez ali, o Moshe, o cajado virando uma serpente, mostrando o poder do Eterno, que o Eterno tem poder em qualquer tipo de poder maligno e manipulação das trevas. Para o Hashem, né, isso vale aí uma cavode para o Eterno. Então, gente, é muita coisa. Bom, você já se reparou com a questão quando o faraó, eles dizem que é o dedo divino, né? Eles disseram e proclamaram: este é o dedo de Deus, né? Olha o dedo de Deus. O dedo de Deus, o dedo de Tote ou Sete.
Então, existia o conceito lá do dedo do deus Latote e o deus do deus Sete. Só que agora teve que reconhecer aqui, ó, olha a gravura do dedo. Pode você ver que nada, meus queridos, nada é por acaso, nada é invencionista, tudo tem uma base, com uma pequena palavra, né, tudo tem uma base. Aí os egípcios tinham lá o dedo dos deuses deles lá, ó. Olha para vocês verem, né? Você vê aí o dedo, né? Ai, ai. Mas só que aí eles teve que ver o dedo do Eterno. Aqui tem mais essas questões dos dedos, né? Quando o dedo apontava para o perigo, os deuses apontavam o perigo, controlando o mal, a passagem das águas e tal. Por isso que tem lá, eles vieram o dedo de Deus e tal. E eu vou parar por aqui. E aquele que quiser se aprofundar mais, nós temos o grupo do Telegram. Também vamos colocar esses materiais acadêmicos, para que vocês tenham acesso a um material mais aprofundado para os seus estudos e assim por diante. Quem quiser, depois me procure, tá bom?